Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês a palestra que eu fui convidado a apresentar no 26º Congresso Internacional de Acupuntura e 4º Congresso de Dor do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, evento que aconteceu nos dias 22 e 23 de outubro desse ano de 2022. E o tema que eu fui convidado a apresentar foi Acupuntura e Religiosidade, um diálogo com a fé cristã. E para começar a nossa apresentação, eu gostaria de compartilhar alguns versos muito bonitos da fé cristã que nós podemos ver aqui. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus fez tudo isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E finalmente ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E por que esse diálogo, então, com essa fé cristã? O diálogo com a fé cristã ele é imprescindível, visto que 90% da população brasileira se identifica como cristã, sendo a maioria de católicos e evangélicos, como nós vemos nesses gráficos do Instituto Brasileiro de Estatística, os dados mais recentes que nós temos, vendo a maioria da população se identificando como católicos ou evangélicos. Então, um diálogo extremamente importante. E nesta palestra, especificamente, eu quero abordar 3 perguntas principais. Primeira, qual a relevância da espiritualidade ou religiosidade na medicina? Segunda pergunta, qual é a perspectiva da fé cristã sobre a medicina e saúde? E, finalmente, uma terceira pergunta, pode haver um diálogo construtivo entre acupuntura e fé cristã? Vamos então responder à primeira pergunta agora. Qual a relevância da espiritualidade e religiosidade na medicina? Se você fizer uma pesquisa rápida nesse motor de busca, conhecido como PubMed, que é o principal repositório de artigos científicos na área médica, se você fizer uma busca nesse portal pelos termos espiritualidade e medicina, você vai obter mais de 8.000 artigos publicados nessa área, em revistas científicas na área médica, com um aumento expressivo nos últimos 20 anos. A mesma coisa se você digitar na sua busca religiosidade e medicina, você vai obter mais de 1.000 artigos publicados a respeito da interação entre medicina e religiosidade. Vendo que só no ano de 2021 nós tivemos mais de 1.000 artigos publicados em revistas científicas na área médica abordando esse assunto da espiritualidade e religiosidade na medicina. E você vai encontrar artigos muito interessantes, inclusive produzidos por pesquisadores aqui do Brasil, como por exemplo esse artigo publicado na revista Frontiers in Psychology, Defining Spirituality in Healthcare, a Systematic Review and Conceptual Framework, onde os autores procuram elaborar, do ponto de vista teórico, qual a relevância e a importância das definições de espiritualidade e religiosidade no cuidado em saúde. Você vai encontrar também artigos como esse, um posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia a respeito da interação entre hipertensão arterial e espiritualidade. Quando você vai olhar o índice, por exemplo, desse artigo, a lista de tópicos que os autores procuram trabalhar, você vai encontrar coisas extremamente interessantes, como escalas e instrumentos para a avaliação da espiritualidade e religiosidade nos pacientes com hipertensão arterial, o rastreamento espiritual, instrumentos de coleta da história espiritual dos pacientes. Você vai encontrar também análise de diferentes variáveis que influenciam nesse estudo, como por exemplo características psicossociais, características de trabalho, suporte social, a saúde mental e a interferência de fatores como depressão e distúrbios do sono, enfim, um artigo extremamente aprofundado mostrando a relevância desse tema
na área da medicina. E quando você olha particularmente a lista de referências bibliográficas desse artigo, você vai encontrar 99 referências bibliográficas de artigos publicados em revistas científicas. Então, denotando a relevância dessa área de estudo na área da medicina. Mas como nós conceituamos, então, espiritualidade, religiosidade? Segundo esses autores aqui, nesse trabalho de 2003, a espiritualidade pode ser entendida como uma busca do sagrado, um processo pelo qual as pessoas buscam descobrir e se apegar e, quando necessário, transformar o que consideram sagrado em suas vidas. Já segundo esses autores, num artigo publicado em 2017, conceituam religião como um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o transcendente ou divino e fomentar a compreensão do relacionamento e das responsabilidades de uma pessoa com outros que vivem em comunidade. Olhando aquele artigo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os autores eles concluem que há mais de 4 décadas, inúmeros estudos demonstram que espiritualidade, no seu sentido mais amplo, perpassando aspectos da própria religiosidade, mas principalmente reforçando o sentimento de autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, crença na possibilidade de autodeterminação, com uma visão positiva do mundo e do futuro, traz benefícios incontestes para melhor adesão às orientações dadas pelos profissionais da saúde. Isto é, o exercício da religiosidade tem um efeito positivo na saúde. Mas qual aspecto da religiosidade teria esse efeito positivo? Nesse caso, nós estamos olhando a religiosidade enquanto um desenvolvimento de uma visão mais ampla e profunda do mundo, da vida e de si mesmo. E esses autores, eles salientam aqui nesse artigo de 2007, na verdade um livro publicado em 2007, que a vasta maioria das pesquisas em populações saudáveis sugere que as crenças e práticas religiosas estão associadas com maior bem-estar, melhor saúde mental e o enfrentamento mais exitoso de situações estressantes. E essas associações entre religiosidade e melhor saúde mental são encontradas de modo mais marcante em situações de alto estresse. Também aqui o exercício da religiosidade tem um efeito positivo na saúde, mas de novo, qual aspecto da religiosidade teria então esse efeito positivo? Nesse caso, a religiosidade enquanto promotora de resiliência e saúde mental, inclusive através de práticas que nós sabemos são tipicamente cristãs, como por exemplo, a oração. E de fato nós vemos nesse trabalho publicado em 2013 que as práticas religiosas, incluindo a oração, proporcionam resultados positivos na vida dos pacientes por meio de vários fatores mensuráveis, incluindo conhecimento sobre sua doença, adesão ao tratamento, enfrentamento da doença, qualidade de vida e resultados gerais de saúde. E o destaque aqui é para o fato de que esses fatores eles são mensuráveis e também reconhecendo que algumas das práticas estudadas nesses trabalhos, elas não são exclusivamente cristãs, como por exemplo a prática da oração. Esses autores, no ano de 2000, realizaram e publicaram uma meta-análise de 42 estudos independentes, avaliando cerca de 125 mil participantes e demonstraram que o envolvimento com práticas religiosas foi significativamente associado a menor mortalidade. Lembrando mais uma vez que nesses estudos, além de práticas individuais, como por exemplo a oração, a frequência a atividades coletivas, como missas e cultos, é também uma variável muito importante. Já esses outros autores aqui, no artigo publicado em 2002, avaliaram o impacto de práticas religiosas sobre desfechos de saúde por meio de uma revisão sistemática da literatura, que incluiu 9 estudos aleatorizados e 25 estudos não aleatorizados. E esses autores concluíram que a prática religiosa oferece um potencial benefício sobre a pressão arterial, sobre a função imunológica, depressão e mortalidade. Portanto, com base nesses resultados, faz todo sentido, então, nós encorajarmos tanto médicos como pacientes a cultivar a sua vida religiosa. Esses autores aqui, no ano de 2006,
realizaram uma revisão narrativa com cerca de 850 artigos publicados. E eles verificaram maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico, dentre eles satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e moral mais elevados. E menos depressão, pensamentos e comportamentos suicidas, uso e abuso de álcool e drogas. Portanto, como destacam aqui esses autores, esse autor particularmente, que é uma das maiores autoridades no estudo em relação à espiritualidade e em saúde, há uma crescente evidência das pesquisas sistemáticas que as crenças religiosas e sua prática estão relacionadas a melhor saúde mental, melhor saúde física e menos necessidades por serviços de saúde. Portanto, então, respondendo à primeira pergunta, existe uma grande relevância do estudo e a prática da religiosidade e espiritualidade na medicina. Com relação à nossa segunda pergunta, qual é a perspectiva da fé cristã sobre medicina e saúde? E nesse tópico nós vamos focalizar em duas perspectivas, particularmente em relação à espiritualidade cristã. Uma perspectiva histórica e uma perspectiva mais teológica. Vamos começar pela perspectiva histórica de como a fé cristã, qual a atitude da fé cristã em relação à medicina e saúde. Nesse artigo muito interessante publicado em 2013, os autores dizem o seguinte: a Bíblia mostra grande preocupação com os doentes, os fracos e os errantes, que é também a preocupação da medicina. No Antigo Testamento, Deus, certa vez, acusou os detentores do poder em Israel de serem indiferentes aos doentes, fracos, feridos e perdidos. Ele diz: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, verso 4. Como vocês sabem, a Bíblia ela é central na espiritualidade cristã, pois ela registra a interação entre Deus e as pessoas ao longo da história. E nesse trecho fica claro que a religiosidade cristã tem desdobramentos não apenas na saúde individual, mas também nas estruturas sociais e políticas de cuidado em saúde. Os mesmos autores, nesse artigo de 2013, salientam que no Novo Testamento Jesus mostrou sua bondade amorosa para com aqueles que sofriam de todos os tipos de doenças. No registro de Jesus, milagres em todos os 4 evangelhos. Ele curou muitos doentes, ricos ou pobres, de suas doenças refratárias. Amor, preocupação, cuidado e respeito aos direitos dos pacientes ainda podem ser vistos, embora não com a frequência que deveriam, nos hospitais modernos. Então essa visão distintamente cristã de cuidado com as pessoas, na verdade transformou o mundo ocidental como nós o conhecemos. É isso que diz esse livro, publicado aqui no ano de 2005, que diz o seguinte: antes do século IV, pessoas doentes que não tinham família ou amigos que tomassem conta e que não podiam contar com cuidados médicos particulares, não tinham para onde ir. Não havia hospitais como conhecemos hoje. Mas isso mudou em 370, quando cristãos fundaram um grande hospital em Cesareia, na atual Turquia. Depois de 1.200 anos, a Igreja Cristã construiu e equipou hospitais por toda a Europa. Muitos dos médicos desta época eram monges e pastores. Isso faz todo sentido, uma vez que a própria vocação dos sacerdotes e ministros cristãos, particularmente padres e pastores, essa vocação pressupõe uma disposição para cuidar das pessoas. Também, nesse livro aqui publicado em 2007, muitos dos primeiros hospitais destinados ao cuidado de pessoas com doenças mentais foram organizados por monges e sacerdotes. O tratamento moral, que valorizava o papel da religião e as contribuições dos clérigos nos cuidados, tornou-se o tipo dominante de cuidado psiquiátrico nos Estados Unidos e Europa no começo do século XIX. Então, relatos sobre a atenção e cuidado para com os doentes mentais, que historicamente sempre foram tão negligenciados por todo e qualquer sistema de saúde, podem ser observados desde o Novo Testamento. Então, atitudes
da fé cristã em relação ao cuidado em saúde, à medicina. Não é? Esses autores aqui, em artigo publicado no ano de 2020, agora um artigo recente, diz que somente a partir do século XIX os médicos passam a cumprir seu ofício e sua ocupação sem atrelamento a um aspecto religioso e espiritual. Por quê? Devido a um foco tecnológico e à prestação de serviços advinda da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial trouxe essa característica mais técnica, mais mecânica do exercício da medicina, coisa que não existia antigamente, principalmente por causa da forte influência da fé cristã no Ocidente. Mas historicamente, desde os seus primórdios, a religiosidade cristã sempre teve um papel central no cuidado em saúde, pelo menos no mundo ocidental como nós conhecemos. Por volta de 1950, quase 1.000 hospitais católicos atendiam cerca de 16 milhões de pacientes por ano apenas nos Estados Unidos. Hoje, hospitais relacionados a igrejas cuidam de mais de 1/4 dos pacientes hospitalizados nos Estados Unidos. Então, mesmo com a mecanização mais recente da medicina, o impacto do cristianismo em seu impulso fundamental de cuidar das pessoas ainda é marcante. Mas então, voltando à nossa pergunta, não é? Qual é a perspectiva da fé cristã sobre medicina e saúde? Nós vimos agora uma perspectiva histórica que mostra um movimento muito evidente da fé cristã no fomento da medicina e nos cuidados em saúde. Mas agora então nós vamos por um outro aspecto para responder essa pergunta, de qual a perspectiva da fé cristã sobre medicina e saúde, mas não numa perspectiva histórica, agora mais numa perspectiva teológica, vamos dizer assim. E nesse caso, então, é importante entender, numa perspectiva teológica, um aparente paradoxo da fé cristã. Qual que seria esse paradoxo? Como nós vemos aqui nesse texto, encontrado na Bíblia, no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, nós vemos o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é um aparente paradoxo da fé cristã. Nós sabemos que a fé cristã é aquela religiosidade, então, que lida muito com a questão do pecado das pessoas, né? Mas como, então, um discurso a respeito de pecado poderia produzir alguma coisa boa na sociedade, né? Aí aqui o raciocínio é o seguinte: nós não somos o que nós deveríamos ser. Esse é o conceito de pecado na fé cristã. Nós somos todos fundamentalmente doentes, o pecado enquanto uma doença. A religiosidade cristã começa nesse ponto. E como essa má notícia, essa aparente má notícia, poderia ter, então, um efeito positivo? Este é o paradoxo. E o paradoxo, então, é o seguinte: o reconhecimento da doença pode ser o primeiro passo para a cura. E na fé cristã isso se origina em dois movimentos. Primeiro, em direção a Deus, a única cura definitiva. E o segundo, em direção aos outros, que são tão necessitados de cura quanto nós mesmos. Portanto, a visão do mundo da fé cristã é essencialmente uma visão de cuidado. Individualmente, nós carecemos da cura e do cuidado que na fé cristã é direcionada à pessoa de Deus. E uma vez, então, tendo encontrado e recebido o cuidado de Deus, nós podemos, então, nos mover em direção às pessoas que são tão carentes de cuidado quanto nós o somos. Então, essa é a perspectiva da fé cristã com relação à medicina, ao cuidado em saúde. Mas diante dessas coisas, será que poderia haver, então, na nossa terceira e última pergunta, poderia haver um diálogo construtivo entre a acupuntura e a fé cristã? Para responder, então, essa pergunta, nós precisamos de um pouco mais de teologia cristã. E nesse caso, nós precisamos lembrar de um conceito que é o conceito da graça de Deus, um conceito tipicamente da fé cristã. Graça
é receber o que não se faz por merecer. Graça é uma coisa que você recebe de graça. Você recebe de graça porque você não merece. É como um presente. E veja que esse autor é um autor cristão, um teólogo cristão, num livro publicado em 2011. Ele diz: graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis, algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes, isto é, aos cristãos. Apesar de estarmos todos aquém de Deus, como diz o conceito a respeito do pecado, todos somos doentes, apesar disso, nós recebemos boas dádivas de Deus. Este é o conceito da graça comum. Independente da fé que você possui, sendo cristão ou não cristão, a fé cristã entende que a graça de Deus é aquela que traz bênçãos e capacidades, habilidades para todos os seres humanos. Essa é chamada graça comum. E esse outro autor destaca que desta graça comum procede tudo o que é bom e verdadeiro que ainda vemos no homem decaído, isto é, no homem pecador. A luz ainda brilha nas trevas. Logo, ainda permanecem no homem certos traços da imagem de Deus. Há ainda intelecto e razão. Todas as espécies de dons naturais ainda estão presentes neles. As artes e as ciências são boas, proveitosas e de alto valor. Vejam, expressões da teologia cristã a respeito da graça, da habilidade que Deus concede a todos os homens. Então, apesar de todos serem pecadores, de acordo com a fé cristã, todos recebem alguma porção da graça de Deus. Então, como nós vemos aqui nesse artigo publicado recentemente, agora em 2007, numa revista de teologia cristã, Deus mostra seu favor ao mundo dispensando suas bênçãos sobre ele na forma de dons, talentos, aptidões. E essas bênçãos são vistas na forma de desenvolvimento das artes, da ciência. Deus derrama seu favor sobre o homem na forma de habilidades e conhecimento para fazer o bem e promover a sociedade. O próprio Jesus aponta para esta ação graciosa divina no mundo, afirmando que ela é por pura bondade do Criador. Como diz no texto de Mateus, capítulo 5, porque ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, assim, numa perspectiva cristã, mesmo o cientista ateu é abençoado pela graça comum para que, através do seu trabalho, outras pessoas sejam beneficiadas. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Você vai na padaria, você compra o seu pão e você não pergunta qual é a religião do padeiro que estava lá dentro tirando o pão do forno. Você leva o pão para sua casa e, se você é cristão, você agradece a Deus por aquele pão e aquele pão serve para o sustento da sua casa. O que é isso? É a graça comum da perspectiva cristã em funcionamento. A mesma coisa a medicina. Você vai no médico, Deus capacitou médicos, independente da sua fé, da sua crença, para aprenderem o cuidado das doenças do corpo. Então você vai ao médico, Deus o capacitou de acordo com a graça comum, e esse médico então pode cuidar de você e você é abençoado por este médico, independente da sua religião. Esse é o contexto, o conceito da graça comum. E veja como é interessante quando nós nos aproximamos então desse contexto, pensando na acupuntura, na medicina chinesa, que nós sabemos é uma medicina diferente, com uma linguagem diferente, mas que foi desenvolvida a partir de muita sabedoria, muito estudo, muito conhecimento das populações no Oriente, particularmente os médicos chineses, né? E a medicina chinesa usa essa linguagem diferente que parece, inclusive, uma poesia
Muito dos livros antigos, muito antigos, da medicina chinesa usam realmente uma linguagem poética. Interessante pensar nessa linguagem poética a partir, então, desse artigo aqui, publicado também numa revista de teologia cristã, pensando na poesia, na perspectiva dessa graça comum, né? Veja o que eles dizem. O poeta, que se caracteriza precisamente pela capacidade de admiração, percebe que há por detrás das coisas, até das mais materiais da vida, um sentido. Consciente ou inconsciente, admirando ou não, o poeta intui o que há de misterioso e admirável por trás das coisas. E em vez de fechar os olhos para isso, apavorado, distraindo-se com um amontoado de trivialidades, passa a ouvir a realidade, atentando para o seu sentido mais profundo. Uma simples rosa pode ter muito mais conteúdo do que o mais potente computador seria capaz de sistematizar. Assim também é o estudo da medicina chinesa, que tem muito de poesia, tem muito de observação da natureza, tem muito de um linguajar que para nós no Ocidente pode parecer estranho, mas que na perspectiva dessa graça comum de Deus, numa perspectiva da fé cristã, está sendo usada por Deus para abençoar as pessoas através do cuidado da medicina chinesa, da acupuntura. Na verdade, nenhuma leitura do mundo ela é exaustiva e infalível. Nem a oriental, nem a ocidental, nem uma leitura totalmente científica, nem as leituras tradicionais, pois estamos todos aquém de Deus e, portanto, os nossos saberes são todos parciais e imperfeitos. Então, retomando aqui, qual era o nosso objetivo nessa breve apresentação? Em primeiro lugar, identificar se haveria alguma relevância da espiritualidade e religiosidade na medicina. Nós procuramos responder essa pergunta e isso ficou muito claro. Em segundo lugar, qual a perspectiva da fé cristã sobre medicina e saúde? Nós lembramos aqui de todo o aspecto histórico de quanto que a fé cristã contribuiu para o desenvolvimento da medicina e da saúde no mundo ocidental ao longo dos séculos. Numa perspectiva teológica, nós lembramos aqui que a visão de mundo cristã a respeito, por exemplo, do que se chama de pecado, onde todos são pecadores, também é uma visão que move as pessoas na direção do cuidado, visto que, uma vez que todos são pecadores, todos precisam ser cuidados. Isso também fomenta o movimento das pessoas na direção do cuidado em saúde. E, finalmente, respondendo à pergunta, pode haver um diálogo construtivo entre a acupuntura e a fé cristã? Nós lembramos do conceito tipicamente cristão da graça comum, na qual Deus abençoa diferentes pessoas independente da sua fé, para que a capacitação dessas pessoas possa abençoar o mundo e a sociedade, e assim nós podemos então fazer a leitura numa perspectiva cristã da medicina chinesa e da acupuntura como um meio de capacitação especial de Deus para o cuidado de pessoas através da linguagem da medicina chinesa. E, portanto, considerando tudo que nós apresentamos aqui, um diálogo frutífero entre a religiosidade cristã e a acupuntura não é apenas possível, mas desejável. Usando as lentes da cosmovisão cristã, a partir da graça comum, tanto médicos como pacientes, cristãos ou não cristãos, podem livremente utilizar a acupuntura. E em nosso contexto no Brasil, considerando a possibilidade de tanto médico quanto paciente serem ambos cristãos e abertos a conversar sobre espiritualidade, as sessões de acupuntura podem ser uma rica oportunidade para estreitar a relação médico-paciente e, portanto, potencializar os efeitos do tratamento, como tantos artigos já têm demonstrado. Gostaria de finalizar com os mesmos textos que nós começamos essa breve palestra. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Portanto, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez pela oportunidade concedida pelos organizadores do 26º Congresso Internacional de Acupuntura, pela oportunidade de estar compartilhando esse conteúdo com cada um de vocês. Um abraço.